Opa, eu sou o Ramon da Escolinha Lucrativa e nesse vídeo eu vou falar sobre escola de esportes em cidade pequena. É possível você faturar mais de 10 mil por mês com escolas de esportes, ensinando esporte em cidade pequena? Se esse tema faz sentido, se você se interessa por ele, fica com a gente nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever aqui no canal da Escolinha Lucrativa, dá um like nesse vídeo e vamos nessa. Por que a gente vai falar sobre esse tema, né? Cidades pequenas, escola de esportes em cidade pequena. Nas últimas semanas, algumas pessoas vieram aqui no nosso perfil do Instagram perguntar sobre isso, inclusive o Alan, que é do Ceará. Ele mora numa cidade de cerca de 20 mil habitantes e ele me mandou um direct perguntando se é possível ele alcançar esses resultados na cidade dele. Ele trabalha com basquete lá. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. O que acontece? Esse tema, criar escolas de esportes, ter um bom faturamento, uma boa lucratividade ensinando esportes, ele não é um tema muito comum, ele não é muito falado. Você, professor de educação física, você não costuma ouvir sobre esse tema e por isso que muitos profissionais, muitos professores de educação física, muitos profissionais esportivos não têm discutido essas ideias e inclusive não têm nem percebido que nós estamos vivendo uma grande oportunidade no ensino esportivo, que essa oportunidade ela potencializou depois da pandemia e isso quer dizer, existem muitas pessoas querendo fazer esporte e eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, muitas pessoas querendo fazer, muitas pessoas priorizando o esporte e quando a pessoa prioriza o esporte, ela está disposta a pagar mais por isso, então essas pessoas acabam não vendo. Outra coisa, o conhecimento que nós temos acesso na graduação, na pós-graduação, ele não nos mostra isso. Né? Então, assim, as pessoas ficam... Quando a gente começa a mostrar isso para as pessoas, e eu vou mostrar exatamente hoje, as pessoas começam a ficar curiosas para saber como fazer isso, né? Então, assim, o primeiro ponto que nos traz a falar sobre esse tema é exatamente isso. E por que os professores não percebem? Por que o professor de educação física não percebe essa grande oportunidade? Por uma série de razões. Como eu falei, o conhecimento que nós temos acesso, profissionais de educação física, na graduação, na pós-graduação, não é um conhecimento direcionado para isso. É um conhecimento técnico de como ensinar didática, parte metodológica, questões técnicas do esporte, ou seja, questões operacionais, e eu já falei mais sobre isso num outro vídeo, das questões operacionais, dos níveis de atividade de uma escola de esportes, que nós temos que ter um pensamento mais estratégico. Nesse momento, a gente tem que buscar conhecimentos mais estratégicos para poder aproveitar essa oportunidade. Quem vai aproveitar essa oportunidade vai fazer como alguns alunos da Escolinha Lucrativa estão fazendo, faturando de 10 a 40 mil por mês ensinando esporte. Se você não entender isso, é possível que você não aproveite essa oportunidade, você deixe passar essa oportunidade. Então, por que o professor não consegue perceber isso? Porque não tem conhecimento, não foi treinado para isso, ele não foi treinado para isso. Então, o professor de educação física costuma buscar a hora-aula, o professor vai buscar no colégio, vai buscar na prefeitura, ele vai pedir para a prefeitura para trabalhar com esporte, mas ele não sabe como criar as atividades para que ele possa ganhar mais. Então, ele vai lá buscar para trabalhar por hora-aula. Ele vai na academia ganhar por hora-aula e muitas vezes, na grande maioria das vezes, reclama que não é valorizado, né? Que a nossa atividade não é valorizada. Inclusive, eu sempre falo, existem dois tipos de pessoas que vêm aqui. Aquela que está percebendo a grande oportunidade que nós estamos vivendo, essa pessoa fala assim, nós estamos vendo uma grande oportunidade e o esporte nunca foi tão importante. O esporte está sendo valorizado. E do outro lado, nós temos um grupo de profissionais de educação física, profissionais esportivos que estão dizendo, nossa atividade não é valorizada. Cortaram mais uma aula nossa, mais uma hora. Para trabalhar por hora-aula num determinado lugar, a gente está ganhando 20, 25 reais por hora-aula. É um absurdo, nossa atividade não é valorizada. Se de um lado nós temos pessoas que estão percebendo a valorização, do outro nós temos pessoas que não estão, que estão sendo desvalorizadas. Onde é que está o problema? Onde está o problema? Sabe por quê? Os profissionais não conseguem perceber isso. Uma das coisas que faz também o profissional não perceber é um outro fator. O profissional de educação física ele foi treinado para trabalhar muito. Então, o profissional ele é motivo de orgulho do profissional de educação física dizer que trabalha muito. Então, e eu tenho algumas histórias que eu vou contar para você sobre isso. O profissional, ele trabalha pra caramba, acorda às 6, 7 horas da manhã, trabalha o dia todo, 40, 60 horas e ganha pouco por isso, né? Porque a hora-aula é baixa.
Então você trabalha muito. Quem trabalha muito não tem condições de perceber as oportunidades. Porque você está preocupado na aula que você vai dar, você está colocando o foco da tua energia, da tua atenção nas coisas que você tem que fazer. E aí você não consegue perceber as oportunidades. Onde estão as oportunidades para você ganhar mais? Então esse é um outro fator. Inclusive eu tenho uma história de um aluno nosso, amigo meu, que é professor de educação física, professor esportivo, e ele nunca tinha tempo. Quando a gente foi conversar, eu percebi que ele fazia 6 atividades. Ou seja, o professor de educação física ele quer ganhar bem, ele quer ser reconhecido e ganhar bem. O que ele acha? O que o professor pensa que é correto fazer para ganhar bem? Trabalhar em vários lugares. Então ele trabalha em 2, 3, 4, 5 lugares, 6 lugares, e esse professor é um caso clássico disso aí. Ele era árbitro aos finais de semana, ele tinha uma escola de esportes num colégio onde ela era contratada do colégio por hora-aula. Ele ganhava uma bolsa técnico na prefeitura, onde ele ia cumprir horário lá à tarde e da noite apenas para cumprir o horário, para receber um salário bem baixo no final do mês, mas ele ia cumprir aquele horário. Ele ainda tinha mais uma turma de personal kids, ele inclusive fazia um bico em outra atividade que não era nem da educação física, porque ele queria ganhar mais. O profissional de educação física quer ganhar mais. Só que o que acontece? Ele acha que para ganhar mais ele vai ter que trabalhar em mais lugares. Quando, na verdade, esse é um dos principais erros que o profissional comete. Porque ele deveria pensar, eu vou focar em 1, 2 atividades, vou otimizar essas atividades, muitas vezes vou trabalhar menos, mas vou potencializar e ganhar mais, desde que eu saiba como fazer isso. Quem trabalha muito não consegue perceber as oportunidades. E é isso que é uma das razões pelas quais os profissionais de educação física, profissionais esportivos, ficam curiosos em saber como que eu vou ganhar de 10 a 40 mil, ter um faturamento desse ensinando esportes, ou então numa cidade pequena. Como que eu vou fazer isso, né? Mas vamos lá então. Vamos falar sobre cidade pequena. Quando eu falo em cidade pequena, eu queria saber até de você que está aqui, o que você acha que é uma cidade pequena? Menos de 100 mil habitantes é uma cidade pequena? Menos de 50 mil habitantes é uma cidade pequena? Menos de 10 mil habitantes é uma cidade pequena? O que é uma cidade pequena para você? Para contar um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre a minha história. Eu não sei se você sabe, mas em 2009 eu comecei a trabalhar com esporte, ensinar esporte, e eu comecei a desenvolver algumas atividades, e as atividades foram amadurecendo ao longo do tempo, foram tendo sucesso, mas eu via o esporte totalmente, estritamente social. Eu acreditava que eu precisava fazer trabalho social, que o trabalho tinha que ser social, ou seja, que a prefeitura tinha que pagar para mim para eu fazer. Ela tinha que pagar para eu desenvolver aquele trabalho, então eu ia ganhar por hora aula, eu achava isso. Mas a atividade foi amadurecendo. E em 2012, eu já tinha 50 alunos numa cidade de 30 mil habitantes, ou seja, pode ser uma cidade pequena, e eu comecei a perceber uma oportunidade numa outra cidade, uma cidade menor ainda. Eu comecei a perceber que aquele público que tinha lá era um público carente de atividades esportivas. Se nós desenvolvêssemos lá alguma coisa, seria legal. E eu conversei com as pessoas do poder público e nós criamos uma ideia lá, criamos uma alternativa, fizemos um projeto lá. Aquela cidade tinha 2.500 pessoas, 2.500 habitantes. Olha só, isso sim era uma cidade pequena. Sabe quantos alunos se matricularam naquela atividade de futsal feminino e masculino naquela cidade, naquele ano? 250 pessoas participaram, 250 jovens participaram daquelas atividades naquele ano, devidamente matriculados e fazendo atividade constantemente. 250, ou seja, numa cidade de 2.500 pessoas, ter 250 pessoas fazendo atividade esportiva é um número interessante e que nos faz pensar que, olha, se lá naquela cidade era possível, peraí, quantos mil habitantes eu tenho na minha cidade? Né? Mas vamos lá, esse raciocínio eu vou amadurecer com você. Deixa eu te contar a minha história então. Naquele ano de 2012, quando nós fizemos essa atividade, aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção. Um vereador, porque cidade pequena você sabe como é que é. Na verdade, todas as cidades existem brigas políticas. Um grupo quer uma coisa, outro grupo quer outra. Naquele ano lá de 2012, naquela cidade pequena, tinha 2 grupos políticos que brigavam pelo poder e um grupo queria dar dinheiro da prefeitura para fazer as atividades esportivas, que eram atividades que eu estava propondo. Um grupo queria pagar para aquilo. O outro grupo político não queria deixar o outro grupo financiar essas ações. Não porque não entendia como importante,
Na verdade, ambos entendiam aquilo como importante, as pessoas gostavam, estava ótimo, só que eles não queriam permitir briga política. E um daqueles vereadores veio me falar, e foi quando eu comecei, quando aquela chave começou a virar na minha cabeça. O vereador me falou assim: Ramon, por que você não ensina esporte e a gente paga para você? A gente te paga. Vamos fazer assim, ó. Cada um dos pais te paga R$50, 2012. Cada um dos pais te paga R$50 por mês para você fazer atividade. E aqueles alunos que não puderem, a gente vai encontrar padrinhos. Aí não dá briga política, nós não precisamos tirar o recurso público para não dar briga política. Essa foi a proposta dele. Naquele momento eu não tinha essa visão. Eu cheguei a falar para ele assim: olha, o esporte é dever social, então é dever da prefeitura. A prefeitura tem que financiar essas ações. Eu não concordo com isso. Enfim, eu não tinha essa visão. Naquele momento começou a virar uma chave, mas ainda eu não tinha aquela visão e o recurso foi liberado, nós fizemos a atividade, fluiu muito bem, foi muito legal, aquela atividade foi de sucesso, enfim. Mas aquela coisa ficou, aquele ponto ficou, aquela pulga ficou atrás da minha orelha e eu comecei a pensar naquilo até que em 2014 nós criamos a nossa escola particular e nós tínhamos paralelamente questões sociais e fizemos aquilo durante alguns anos. E naquele primeiro ano de atividade, de 2014 para 2015, nós já faturávamos mais de 10 mil por mês com escola de esportes quando nós viramos a chave disso. Por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando porque muitas pessoas, muitos profissionais entendem o esporte como estritamente social. Então vai chegar na cidade pequena e vai achar que somente fazendo trabalho social é o correto. Mas desse jeito você não vai aproveitar a oportunidade. Você até pode fazer isso, mas para você aproveitar essa oportunidade, você precisa saber como vender as tuas ideias, vender a tua atividade esportiva para as pessoas. Essa é a grande sacada. E isso é reconhecer as oportunidades. Porque ensinando esporte de maneira particular, você vai ser capaz de aproveitar as oportunidades que nós estamos vivendo, de ter um faturamento, de ter mais lucratividade na tua escola de esportes. E como eu falei antes, a maioria dos professores de educação física não consegue perceber isso, porque não está preparado. A maioria pensa: eu vou lá conversar com a prefeitura me contrata por um valor muito baixo para eu trabalhar por hora-aula para fazer aquele serviço. Porque não sabe como vender a sua ideia, porque não sabe como fazer isso. Outra coisa, as pessoas estão mudando, o comportamento das pessoas está mudando. Há 10, 20 anos atrás, e é por isso que o conhecimento, que a graduação de educação física, a pós-graduação de educação física, não nos ofereceu esse conhecimento que nós estamos precisando agora. Porque ela nos ofereceu o conhecimento que era necessário há 10 anos atrás. Questões técnicas, didáticas, metodológicas e específicas. Somente aquilo. Porque era aquela a realidade. Hoje nós estamos precisando de outros conhecimentos. Só que nós ainda não estamos tendo onde buscar esse conhecimento. E é isso que nós falamos aqui na Escolinha Lucrativa. Só que isso está ligado à mudança de comportamento das pessoas. As próprias pessoas mudaram o seu comportamento. A forma de levar esporte precisa mudar também. Então as pessoas querem um esporte diferente. Elas querem isso, elas estão buscando isso. Se eu sei como fazer isso, sei como vender essas atividades, eu vou ter uma lucratividade boa, eu vou ter uma vida próspera, eu vou ter uma vida boa ensinando esporte. Vou ser valorizado por isso. Só que os profissionais ainda não conseguem enxergar. Por que o profissional não consegue enxergar também? Porque ele nunca viu isso. Então, o profissional que ele recebe lá seus 3, 4 mil, 5 mil reais para trabalhar 40, 60 horas por semana, para ganhar 4, 5 mil reais, ele não consegue nem perceber o que é você faturar 10, 20 mil, receber, ver na tua conta, ver o dinheiro de 10, 20 mil por mês. Não consegue porque não tem condições. Essa pessoa acha assim: isso não existe, isso é mentira, isso é impossível. É isso que as pessoas tendem a pensar quando elas não conseguem enxergar. Era isso que muitos alunos meus falavam. Eu tenho vários alunos que falavam isso. O próprio Marcel, o próprio Renan, eles não conseguiam perceber isso antes. Só que, inclusive, tem a história da Val, Prof. Val, de Educação Física, que ela me falou essa semana, aqui numa das publicações do nosso perfil do Instagram, ela falou que ela não percebia isso. Ela não conseguia perceber. Ela começou a ver as aulas e ela começou a falar: opa, peraí, é possível? Sabe o que ela me mandou essa semana, alguns dias atrás? Ela começou uma atividade esportiva e está ganhando mais do que como professora de Educação Física.
O Rômulo faz isso, o professor Rômulo faz isso. Ele trabalha com basquete, trabalha com escola de esportes e ganha 3 vezes mais do que ganhava como professor de educação física. Ele não largou, ele continua dando aula como professor porque ele quer aquela estabilidade dele. Mas ele está ganhando 3 vezes mais na escola de esportes que ele criou. Só que muitos professores não percebem isso, só vão se dar conta quando começam a ver os outros, as pessoas fazendo isso. Aí você começa a ver que você tem rentabilidade, que você tem que o dinheiro começa a entrar em maior grau e entrar mais. Você vai, pô, cara, é possível sim. É possível, desde que eu saiba como fazer isso. Então isso acontece muito, né? Isso acontece e é por isso que nós estamos vivendo a grande oportunidade para você viver do ensino esportivo ou transformar isso na sua renda principal, se faturar aí de 10 a 40 mil por mês com escola de esportes. E parar de dizer, nós não temos apoio, nós não somos valorizados, aqui na minha cidade não dá. Inclusive eu recebi isso também essa semana. Alguém falou assim, se eu cobro R$60 na minha escola de esportes, se eu cobrar 100, eu vou perder meus alunos. Será que você vai perder? Quando a gente está falando de valorização da nossa atividade esportiva, a gente precisa entender que essa valorização ela parte da nossa cabeça. Nós ainda não valorizamos a nossa atividade. Se você vai no médico hoje em dia, o médico fala para uma criança, para um adolescente, vai fazer esporte. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala isso. Esporte é um remédio. Só que muitos profissionais ainda não entendem porque não sabem como valorizar. Eu vou falar mais sobre isso ainda no vídeo de hoje, tá? Então o professor de educação física ele não percebe isso, porque não tem tempo para analisar isso aí, para perceber as oportunidades, trabalha muito, porque acha que é motivo de orgulho trabalhar muito, quando na verdade deveria pensar, cara, como é que eu posso otimizar isso? Como é que eu posso trabalhar menos e ganhar mais? Inclusive o professor que mandou essa dúvida, que eu não posso aumentar a minha mensalidade de 60 para 100, porque senão eu vou perder alunos, daqui a pouco se ele aumentar para 100 e perder alguns alunos, ele vai estar, inclusive, ganhando mais. Então, tudo isso você tem que pensar, você tem que analisar. E o que é isso? É entender a sua atividade como um negócio. E o professor de educação física ainda ensina esporte baseado no romantismo. Eu ensino por amor. Não tem problema nenhum ensinar esporte por amor. Mas você pode ensinar esporte por amor ganhando pouco ou ensinar esporte por amor ganhando bem. Quem vai sofrer com isso ou quem vai aproveitar com isso é você, é a tua família. Né? Só que o profissional de educação física ao longo do tempo foi acostumado a não ser valorizado, a ganhar mal, e aí para justificar isso, ele diz, não, quem ensina esporte de verdade, ensina por amor. O profissional de educação física, o profissional esportivo, ele criou essa frase, essa justificativa para se ancorar, porque não consegue ter um faturamento maior, ganhar mais. Não consegue ganhar mais, porque vê a atividade desvalorizada e não sabe como fazer. E aí ele se auto-justifica, dizendo, olha, é impossível. Quem ensina esporte de verdade, ensina por amor. Isso, na verdade, é uma bengala emocional para o profissional dizer assim, não, nós ensinamos por amor. Só que, se o profissional de educação física trabalha em vários lugares para aumentar a sua lucratividade, quer dizer, o profissional quer sim ganhar mais, só que ele não está sabendo como, porque não tem os conhecimentos adequados para isso. O profissional, qual é o conhecimento que o profissional tem acesso? Técnicas, táticas, metodologias de ensino, não questões operacionais, que eu vou falar no final desse vídeo, tá? Então isso é importante, né? Então assim, quando eu estou falando de buscar conhecimento, eu estou falando que é para eu conseguir fazer essas alternativas, para eu conseguir criar perceber essas oportunidades e criar essas alternativas, eu preciso buscar conhecimentos que eu não tenho acesso. Se tem alguém fazendo isso, e tem muitas pessoas, tenho vários alunos faturando 20, 30, 40 mil reais por mês. Se tem gente fazendo isso é porque eles têm conhecimentos que você provavelmente não tem. Então você tem que pensar assim, onde que eu posso encontrar, onde é que eu vou encontrar esses conhecimentos, caso você realmente queira isso, né? Então assim, é uma frase que eu gosto muito de dizer essa, você é o responsável pela vida que você tem. Eu sou o responsável pela vida que eu tenho. Então eu não posso ficar, esse discurso de eu não sou valorizado, a profissão não é valorizada, cara, isso aí é desculpa, esfarrapada. Então, cara, você é o responsável pelo que você quer. Você quer fazer as coisas acontecer? Tem gente fazendo acontecer. Se você quer, você busca, você faz
o que precisa ser feito. Agora, se você quer dar uma desculpa, e eu vejo muitos profissionais usando essas questões como desculpa, e você sabe qual é uma outra desculpa muito usada? Eu moro numa cidade pequena. Na minha cidade é muito pequena. As pessoas não têm poder aquisitivo suficiente. Vou te mostrar agora que isso é, na maioria das vezes, uma desculpa. Segundo o último censo, uma cidade de 20 mil habitantes, tem, em média, eu falo em média porque uma cidade lá do Ceará, ela tem uma quantidade de pessoas diferente do sul, diferente do sudeste, ela tem um poder aquisitivo diferente de outros lugares, então eu vou usar uma média de acordo com os números que a gente tem visto no último censo. Uma cidade de 20 mil habitantes tem, em média, 4 mil jovens, crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. De 0 a 18. Cerca de 4 mil, 20%. O que acontece? Vamos considerar, então, numa cidade de 20 mil habitantes, que é uma cidade pequena, 20 mil habitantes. Vamos considerar que você tenha aí um número, vamos considerar somente as crianças e adolescentes de 3 a 16 anos. 3 a 16, tá? Então, por quê? Tem gente que ensina esporte para crianças menores de 3 anos. Tem gente que faz isso. Não sei se você sabe, mas tem. Mas eu não vou considerar. Eu vou considerar acima de 3 até 16 anos. Considerando esse público, nós temos uma média aí de 2.800, 3.000 pessoas numa cidade de 20 mil pessoas, tá? De 20 mil habitantes. Imagina aí 3.000 pessoas, o público-alvo para você ensinar esporte. Um público potencial para ensinar esporte. Um público potencial para você ensinar esporte, de 3 a 16 anos. Vamos lá, 3.000 pessoas. Quantas escolas de esportes você precisa ter nesse município para você atender todo esse público de 3.000 pessoas? Se você tivesse 10 escolas de esportes, teoricamente, cada escola poderia ter 300 alunos. Né? Teoricamente, você tem 10 escolas com 300 alunos, dá as 3.000 pessoas. Mais ou menos isso, né? Então, assim, pensa um pouquinho quantas escolas você precisa ter numa cidade de 20 mil habitantes para atender todo esse público. Só que o que acontece? Não tem escola, o poder público não dá conta de atender e essas pessoas estão ou fazendo só educação física e às vezes não estão nem fazendo nada. Não estão em casa, não estão fazendo esporte porque elas não sabem que elas precisam. E não tem ninguém oferecendo algo de qualidade. Então, qual é a tua tarefa numa cidade pequena? Mostrar para as pessoas que elas precisam daquilo, mostrar para elas que a tua atividade é importante, valorizar a tua atividade e oferecer uma atividade de alta qualidade para elas. Além disso, você também tem uma tarefa muito importante numa cidade pequena, que é encontrar os públicos qualificados. O que é o público qualificado? O público que tem potencial de pagar pelas atividades esportivas. Você vai ter que conectar as tuas atividades, o que você faz, o teu esporte, às pessoas que querem pagar por isso. E mostrar para elas que você está oferecendo um serviço, um produto de qualidade para elas. É isso que é um dos conhecimentos que nós não temos e que nós precisamos buscar. Como fazer isso? Porque aqui está a grande chave. O que o professor de educação física faz? O erro comum. 2 erros comuns aqui. O primeiro, buscar trabalhar por hora aula, vai na prefeitura e diz, não, olha, eu quero trabalhar, ensinar esporte, vou fazer um projeto para vocês e a gente ensina esporte, eles te contratam por hora aula. Passa a vida inteira reclamando que não é valorizado. Outro, achar que para ser valorizado, você precisa ter uma licença XYZ, que você precisa fazer um certificado XYZ, colocar na tua rede social a foto do certificado, que você precisa ser um jogador famoso ou ser conversar com jogadores, treinadores, para que eles façam vídeos aí dizendo que você conhece do assunto. Você acha que isso é ser valorizado, mas isso não é mais ser valorizado. Você até pode fazer isso, mas isso não é. Daqui a pouco achar que você ter uma pós-graduação é o que vai fazer a diferença. Não é. O que eu tenho visto ao longo dos últimos anos e atendendo centenas de alunos aqui na Escolinha Lucrativa é que as pessoas que têm um faturamento alto, que ganham de 10 a 40 mil por mês, com escolas de esportes que faturam de 10 a 40 mil por mês,
elas não estão nem aí para a licença XYZ, elas não estão nem aí para cursos de pós-graduação. Não que não seja bom fazer, você pode fazer, tudo bem, tá? Mas elas não estão aí. Elas estão aí com conhecimento que vai tornar a sua escola de esportes um negócio, que vai tornar ela uma empreendedora, para fazer aquilo ser um negócio e dar retorno financeiro para ela. Ela vai buscar esse tipo. Quem está ganhando bem fazendo isso são as pessoas que entendem como valorizar a sua atividade nesse sentido. É isso que você tem que fazer numa cidade pequena, tá? Porque eu já mostrei para você que existe público para isso. Só que às vezes ele nem sabe que ele precisa de esporte. Só que se você for ler as informações da Sociedade Brasileira de Pediatria, as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, você vai ver que a própria entidade recomenda, desde que a criança permaneça em pé sem apoio, que ela faça atividade física uma vez por semana. E aí, nesse sentido, você vai nos mesmos documentos dessa entidade, você vai ver que eles recomendam o esporte como uma das mais importantes formas de fazer atividade física, porque além de trabalhar o esporte nos seus aspectos físicos, técnicos, físicos e motores, trabalha também questões emocionais, afetivas, trabalha outras questões. E você precisa saber como levar isso para a sua cidade, na sua cidade, colocar isso na sua cidade. Porque é o seguinte, vou te explicar, porque nós estamos vivendo uma grande oportunidade nesse momento, e essa oportunidade está passando agora. Você pode aproveitar ela no início. Quem chega primeiro bebe água limpa, porque daqui a pouco vai acontecer o seguinte, outras pessoas também vão começar a perceber essa oportunidade. Quem entrou antes, quem percebeu, quem já criou a sua primeira ideia, quem já está sabendo como usar esses conhecimentos na prática, vai sair na frente. Aí você não vai ficar brigando com concorrentes. Você vai estar na frente, você vai aproveitar essa oportunidade. É isso que você precisa fazer. Inclusive, nessas questões de valorizar a sua atividade. Como valorizar a sua atividade? Isso é uma informação importante, é um conhecimento importante. Porque, como eu falei, não é licença XYZ, não é a foto do certificado que vai valorizar você, que vai mostrar para os seus alunos que você é a pessoa adequada para passar aquele serviço, aquele produto e serviço para ela. Não é isso que hoje em dia, atualmente, já foi no passado, mas atualmente não é isso. Para fazer isso, você precisa entender de marketing, você precisa entender de relacionamento com seus alunos, com seus clientes. Você precisa saber como vender as suas atividades. É isso que você vai precisar fazer. E principalmente, mostrar os resultados que você vai alcançando ao longo do tempo. Se você vai mostrando os resultados que você vai... Isso não é só formação de atletas, é também, mas são outros tipos de resultados. Quando você começa a fazer isso, os teus alunos começam a enxergar você, a tua escola, como referência lá naquela cidade, lá naquele local. E aí, com base nisso, a sua mensalidade começa a subir. Então, naquele nosso amigo que mandou um direct perguntando, eu não consigo cobrar mais de R$60 porque eu vou perder alunos. Olha, eu vou dizer para você, é muito provável que essa limitação de preço esteja na sua cabeça. Porque se você aprender como valorizar, e isso é entender as diferenças entre preço e valor, tem vídeos no nosso canal falando sobre isso. Quando você entender como valorizar, como criar valor na sua atividade, você vai ver que as pessoas vão pagar mais. Inclusive tem uma história interessante. Durante a pandemia, um dos nossos alunos, ele começou a ficar antenado no que as pessoas estavam falando, e alguns familiares da cidade dele estavam sofrendo porque com os filhos em casa, não conseguiam fazer atividade, e ele falou, se vocês quiserem eu faço. Ele se fez de louco e começou a falar, eu vou aí na tua casa e faço, se você quiser. Começou a fazer atividade para algumas pessoas. Quando começou a flexibilizar, ele estava com a agenda cheia de personal soccer. Sabe o que aconteceu? Algumas pessoas que faziam parte de projetos sociais, ou seja, não tinham condições de pagar para projetos esportivos, essas pessoas começaram a procurar ele dizendo assim, não, agora eu consigo pagar R$100 para fazer a tua atividade. Você entende? Elas não tinham condições de pagar. Só que quando elas viram aquilo como uma prioridade, elas deram um jeito de pagar o preço. É isso que nós temos que colocar na nossa atividade, que é aprender a valorizar a nossa atividade. Beleza? Então, assim, nesse vídeo eu mostrei para você que dentro de uma cidade de 20 mil habitantes você tem um público enorme de pessoas
de crianças e adolescentes dispostos a fazer atividade esportiva. Cabe a você saber como fazer isso. Que você precisa quebrar velhas crenças que você ouvia até então para abrir espaço para novos conhecimentos. Que é isso que está acontecendo no novo. Estar preparado para se adaptar ao novo, para você aproveitar essas oportunidades de viver do ensino esportivo ou então transformar isso na sua renda principal, tendo um faturamento de 10 a 40 mil reais por mês ensinando esporte. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, tenha respondido a pergunta do nosso amigo, acho que é o Alan, do Ceará. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.